No vídeo de hoje eu vou te falar 6 coisas que você nunca, jamais, em hipótese alguma, deve falar para uma pessoa que tem baixa visão. Então, se você conhecer uma pessoa com baixa visão por agora, se você é amigo de uma pessoa com baixa visão, se você convive com uma pessoa com baixa visão, senta aí, fica aqui nesse vídeo, que eu tenho certeza que essas coisas que eu vou falar aqui para você vão ser muito úteis e vão evitar conflitos, vão evitar desentendimentos, vão evitar com que a pessoa não fique com raiva de você. Enfim, tô até com uma água aqui para não me estressar muito, porque o que eu vou falar aqui para vocês realmente são coisas que irritam muito, de verdade, qualquer pessoa, né? Mas quem tem baixa visão principalmente, porque são coisas muitas vezes ofensivas, coisas desrespeitosas e que você jamais deve falar para uma pessoa que tem essa deficiência. Bom, se você caiu aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo. Meu nome é Ruana. Aqui nesse canal eu falo sobre a minha deficiência visual, que é a baixa visão. Eu tenho ela desde que eu me entendo por gente, ou seja, já são aí 27 anos convivendo com essa deficiência visual. E eu compartilho aqui com vocês a minha experiência, a minha vivência, tudo que eu aprendi ao longo desse tempo sobre essa deficiência visual, mas também aprendo muito com vocês, né? Afinal de contas, a gente é um ser humano em processo de evolução, a gente não está acabado, né? A gente não terminou, então eu estou aqui para ensinar e aprender também com vocês. Então, inclusive, se você tiver alguma ideia de vídeo, alguma coisa que você gostaria que eu falasse aqui no canal, aproveita o campo dos comentários, deixe aí a sua opinião, o seu ponto de vista. Se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre a baixa visão, caiu aqui de paraquedas, né? Tem uma playlist aqui onde eu falo só sobre esse assunto, que eu vou estar deixando no box de descrição para que você possa assistir e maratonar depois de assistir a esse vídeo. Além disso, eu também vou estar deixando, tanto no box de descrição como no primeiro comentário fixado, meu link de afiliados Amazon. Comprando qualquer coisa na Amazon que você esteja precisando, desde que seja com o meu link, você não tira nada mais do seu bolso. Ou seja, não aumenta o preço das coisas que você vai comprar e você me ajuda com uma pequena comissão. Essa é uma ótima forma de vocês apoiarem o meu trabalho aqui na internet e apoiarem esse canal, né? Que é uma forma de ter um ganho financeiro com esse canal que eu tenho aqui na internet. Beber aqui uma água para começar. Gente, eu fiquei um pouco sumida esses dias. Não postei muitos vídeos para vocês porque eu tava gripada. Agora que eu tô me recuperando, não tô conseguindo falar. Minha garganta tava muito inflamada, então não podia falar muito. Mas hoje eu tô aqui para gravar o vídeo, vou até falar um pouco mais calma. Me perdoem se ficar o áudio um pouco baixo, mas é porque eu não posso falar muito alto para que não inflame mais, né, a minha garganta, que eu estou nesse processo melhorando. Estou bem melhor, graças a Deus, mas vamos pro vídeo. Primeira frase, você enxerga assim, para de frescura. Gente, essa é uma frase que deixa a gente tão frustrada, deixa a gente tão para baixo, porque assim, ninguém escolheu nascer com a deficiência, ninguém escolheu nascer com baixa visão. Quem em sã consciência tá lá dentro da barriga da sua mãe e diz, eu quero ter baixa visão, eu quero não enxergar igual as outras pessoas? Ninguém. Para pensar. Então não é frescura, a gente não tá com mimimi, a gente não tá mentindo. Se eu falar pra você que eu não tô vendo alguma coisa, porque eu não estou vendo, tá? Essa frase, ela faz com que invalide a nossa dor, invalide o nosso sentimento, invalide tudo que a gente sabe sobre a nossa deficiência. E não, a gente não tá mentindo para tirar vantagem, a gente não tá mentindo só para não fazer uma atividade, a gente não tá mentindo, até porque a gente, em hipótese alguma, gostaria de ter essa deficiência. A gente simplesmente nasceu com ela e a gente teve que aprender a aceitar e viver com essa deficiência. Então não faça essa pergunta de jeito nenhum para uma pessoa que tem deficiência visual. Se você não quiser ver ela um pouco, como é que diz? Estressada, né, com você. Eu sou um pouco colérica, né, geminiana, então assim, eu, em muitos momentos da minha vida, tento ficar calma, mas quando acontecem situações como essa, de frases que são sem pé nem cabeça, eu saio um pouco do meu eixo, sabe? E acabo colocando a baiana que tem, que tem aqui dentro de mim pra fora. Mas, enfim, não façam essa pergunta. Nossa, se eu fosse você, preferia ficar em casa, não ia ficar saindo, andando por aí. Gente, pessoas com deficiência são como vocês. A gente tem direito de ir e vir, direito de fazer as nossas coisas. E não é porque a gente tem uma deficiência que a gente vai ficar isolado, que a gente vai ficar dentro da nossa própria casa. E muitas vezes essas pessoas que têm esse pensamento de, nossa, se eu fosse você, eu ficaria em casa, não sairia,
É por conta desse pensamento que muitas vezes a gente não tem acessibilidade, a gente tem ruas esburacadas, a gente não tem muitos dos nossos direitos atendidos, porque as pessoas pensam que nós, por ter a deficiência, a gente tem que ficar em casa, a gente simplesmente não tem que sair e ficar dentro de casa simplesmente sem fazer nada. Não é isso, a gente tem direito sim de sair, tem direito de vir, até porque a gente é um ser humano, né, como vocês, e a gente quer sim conhecer pessoas, a gente quer sim fazer amizade, mas infelizmente, às vezes essas barreiras são tão grandes, né, a própria sociedade, o próprio ser humano coloca essa barreira e faz com que muitas vezes a gente fique sim mais tempo em casa, não por querer, mas porque o convívio na sociedade não é fácil, é muito desafiador, é difícil você encontrar realmente uma amizade, um parceiro, alguém que te entenda, que aceite do jeito que você é, sem criticar, sem te diminuir e sem simplesmente ficar com esse pensamento, né? Ah, você deveria ficar em casa, se eu fosse você eu teria vergonha. Não é para você ter vergonha. Ter uma deficiência é uma coisa que pode acontecer com qualquer pessoa. E não é só porque você nasceu com essa deficiência que, por exemplo, você é uma aberração. Não, você não tem um defeito, você só tem uma deficiência, você só não enxerga como as outras pessoas. Mas olha pelo lado bom, você enxerga alguma coisa, sabe? E eu vejo que tem muita gente que não pensa pela questão de que você está vivendo e que viver envolve risco. E você, do dia para a noite, você pode ficar com baixa visão. Então, assim, não zombem, não julguem, porque isso também pode acontecer com você. A baixa visão, ela não só acomete pessoas que nascem com ela. Você pode adquirir ela ao longo do tempo, ao longo da vida, de acordo com um acidente que pode acontecer com você. Você pode ter péssimos hábitos que podem levar você a ter baixa visão. Não julguem, porque isso pode acontecer com você. Não estou desejando nada de mal, mas é só para você pensar um pouquinho nas suas atitudes e no que você tem falado por aí. Vamos lá, mais uma frase. Você não devia andar sozinho por aí, é muito perigoso. Gente, a gente tá no Brasil, né? Andar sozinho por aí, falando assim, mulher, por exemplo, eu, né? É perigoso, sendo você com deficiência, você sem deficiência, porque você pode ser assaltado na frente da sua casa, né? Então é perigoso para qualquer pessoa. Infelizmente, a gente não tem segurança. A gente não consegue simplesmente ir ali na padaria com tranquilidade, porque a gente vai, mas a gente vai com medo. Então, sim, é perigoso andar sozinha, mas é perigoso para qualquer pessoa. Não é só para quem tem baixa visão. A gente tem uma barreira muito maior em relação a vocês, porque além do medo de ser assaltada, além do medo de acontecer qualquer coisa de ruim com a gente, ainda tem a falta de acessibilidade, a falta de empatia, a falta de educação, a falta de comprometimento, a falta de entendimento sobre a nossa deficiência. Então, todas essas barreiras que estão relacionadas à deficiência faz com que a nossa saída de casa sozinha seja muito mais difícil. Mas não é porque é difícil e desafiador que a gente não vai sair. Eu, particularmente, não gosto de sair sozinha à noite, porque eu acho que realmente é bem perigoso e eu não enxergo muito bem à noite. Mas durante o dia, se eu precisar ir no supermercado, precisar ir no banco, precisar resolver alguma coisa, eu vou, porque eu tenho que ir, né? Eu tenho que resolver as minhas coisas. Mas essa questão de que é perigoso sair sozinha só para quem tem deficiência visual, não é. É perigoso sair sozinha para qualquer pessoa, seja você pessoa com deficiência visual ou não. É óbvio que para a gente tem essas barreiras, né, que tornam essa situação aí ainda mais desafiadora, ainda mais difícil, mas essa é uma situação que acomete, né, que afeta qualquer pessoa, seja ela pessoa com deficiência ou não. Então, sair sozinha é algo desafiador para qualquer pessoa, não só para quem tem uma deficiência visual. Nossa, você lê? Mas como que você faz isso? Tem muita gente que acha que pelo fato da gente ter uma deficiência visual, a gente não foi para a escola, a gente não foi alfabetizada e a gente simplesmente não sabe ler, né? Tem essas pessoas que têm esse pensamento, mas também tem muitas pessoas que têm essa pergunta de, nossa, mas como que você lê? Pela curiosidade, não é nenhuma crítica nem nada, é uma curiosidade de entender como assim você enxerga tão pouco e mesmo assim você consegue ler. E aqui eu te respondo, existem hoje em dia, graças a Deus, muitas tecnologias que ajudam a gente no nosso dia a dia. Tem lupa de bolso, lupa eletrônica,
Tem o celular que tem o voice-over, tem o talkback, tem ampliação de tela. Então, assim, hoje em dia tem muita tecnologia que ajuda a gente nessa função de conseguir ler as coisas. E no caso da gente que tem baixa visão, a gente só precisa aumentar o tamanho da fonte para que a gente consiga ler. Inclusive aqui tem um vídeo onde eu falo um pouco mais sobre as tecnologias assistivas, vou estar deixando ele aqui no card, para que você possa assistir depois de assistir esse vídeo e entender um pouquinho mais sobre essas tecnologias, conhecer, tá bom? Você não tem cara de que tem uma deficiência visual, você tem cara de que enxerga bem. Inclusive, essa foi uma pergunta que eu já recebi nas redes sociais, né, criando conteúdo, então você acaba ficando um pouco mais vulnerável para receber esse tipo de comentário, esse tipo de pergunta. Bom, a deficiência não tem uma cara, não tem um estereótipo, e isso reforça ainda mais o quanto que existe uma falta de conhecimento gigantesco em relação à deficiência visual, né? Muitas pessoas, inclusive, por exemplo, falam: ah, mas você não tem cara de autista, né? Se referindo a quem tem autista, duvidando do diagnóstico daquela pessoa. Gente, a deficiência não tem cara. A minha deficiência, por exemplo, está nos meus olhos. Se você olhar bem para ele, você vai ver que ele se mexe de um lado para o outro, mas isso não está relacionado à baixa visão, por exemplo. Está relacionado ao estrabismo, que é um movimento involuntário do meu corpo, que faz com que ele fique rodando de um lado para o outro. Eu não consigo controlar, eu não consigo perceber para que lado ele realmente está olhando, mas isso acontece. E se você olhar bem para o meu rosto, é um rosto de uma pessoa normal, é um rosto de uma pessoa que aparentemente não parece ter deficiência. Por quê? Porque a deficiência ela não tem cara, né? A deficiência ela não é um estereótipo, não é uma linha de fábrica, uma linha de produção que diz assim: ah, a pessoa que tem baixa visão ela vai ser assim e acabou, né? E a baixa visão ela tá aí para provar que isso não existe, porque a baixa visão ela é diversa, né? Existem pessoas com baixa visão que usam óculos, outras que não usam, pessoas que usam bengalas, outras que não usam. Então, assim, a baixa visão é muito diversa, fazendo com que você estale um pouco na sua cabeça e entenda: poxa, a deficiência não tem cara. Realmente, porque ter uma deficiência não faz com que a pessoa ela tenha um estereótipo específico que você bater no olho vai saber que ela tem aquela deficiência ou não. A deficiência, mais uma vez, ela não tem cara. Poxa, que pena. Esse comentário faz com que a gente entenda que viver com deficiência é muito difícil, que viver com deficiência é digno de pena. Eu não vou aqui romantizar, dizer para vocês que é mil maravilhas, porque não é. Tem dias muito desafiadores, tem situações muito desafiadoras, mas eu também não vou aqui só falar para vocês que tudo é difícil. Não, porque tem coisas que a gente consegue fazer. E tem pessoas incríveis, maravilhosas, que ajudam a gente no nosso dia a dia, seja para atravessar uma rua, seja para ler uma placa, seja para identificar o preço de um alimento, enfim. Então, viver com baixa visão não é sinônimo de pena, não é porque a pessoa tem uma baixa visão que ela vive em situações assim que é complicado. Realmente, tem dias desafiadores que eu, por exemplo, não quero falar sobre a minha deficiência, mas isso muitas vezes é questão hormonal, né? Nem assim pela deficiência em si. A gente passa por muitas situações difíceis na nossa vida, como eu falei para vocês, eu não vou romantizar, mas também não posso dizer que tudo é difícil, que tudo é desafiador, porque não é. Porque em muitos momentos da minha vida eu recebi ajuda, né? Quando eu estava na escola, quando eu estava na faculdade, quando eu vou no banco sozinha resolver alguma coisa, as pessoas sempre me ajudam. Então, assim, existem pessoas boas, existe a tecnologia que está aí, que é uma aliada, né, um braço direito da gente que tem uma deficiência visual. Eu falo muito isso para vocês, que a gente deve sim se apropriar da tecnologia e usar ela ao nosso favor, né, porque ela está aí para ajudar a gente, para fazer com que a nossa vida ela seja mais acessível e mais tranquila. Então, sim, viver com deficiência visual não é nada fácil, não, nem tudo são flores, mas também não é uma situação que é digno de pena, né? E que a pessoa vai viver sentindo pena de si mesma o tempo inteiro. Esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado e que vocês tenham entendido um pouco sobre essas frases e o porquê que falar elas muitas vezes pode desanimar, pode fazer com que a pessoa fique irritada, pode fazer com que a pessoa fique triste. Então, em momento algum, não fale essas frases, não faça essas perguntas para uma pessoa que tem deficiência visual. Se coloque no lugar dessa pessoa. Se você tivesse uma deficiência,
Você gostaria de ouvir essas perguntas, essas frases? Deixem nos comentários que eu quero saber. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.